Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez aqui na nosso programa, né? Nosso sabadão de reflexões. A gente não tem, diga assim, uma regularidade do programa, mas quando a gente tem um bom convidado, a gente sempre busca fazer o programa. E hoje eu estou aqui com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Braga News, essa grande figura da comunicação de Lauro de Freitas, para trocarmos algumas ideias, fazemos aqui um ping-pong muito rápido para não cansar vocês, né? Hoje, sábado, 15/3, 15 de março, né? Opa, Sábado pós-carnaval, olá. na verdade, a cidade, praticamente o estado, principalmente a Bahia, se reorganizando, né? Fala-se, não é, Braga, que na Bahia Só depois do e no Brasil carnaval. as coisas só começam a Depois do funcionar depois do carnaval. carnaval. Se é assim, já perdemos muito tempo. Está na hora das coisas 3 meses. começarem realmente a andar. E aí, Braga, como é que está você? Me fale aí quais são as suas expectativas, como é que você está vendo o momento político, não só aqui na Bahia, em Lauro de Freitas, né? Fazer uma reflexão rápida. Lúcio, nós estamos vivendo um momento crítico. Crítico porque a ignorância e o analfabetismo político, ele é muito grande. E você ouve o que não quer e tem pessoas falando o que não deve, né? E você vê agora que traz-se um fato à tona. Eu debati com você aqui pelas falácias que existia dentro da cidade a respeito quando foi tirado aquela ação contra a prefeita eleita Débora Regis. E houve algumas conversas que não era pertinente à realidade. Para quem conhece você, quem sabe do seu caráter, da sua fidelidade para com o povo de Lauro de Freitas e adjacência. E agora, novamente, numa ação movida pela majoritária, pela chapa do qual vocês da coligação PSB participava, e Rosalvo agora enveredou pelo mesmo caminho no seu clamor e na sua resposta, que é o direito do povo e o voto tem que ser respeitado, que a democracia é isto, é respeitar o direito daqueles que têm o poder da livre escolha. Se escolheu errado ou certo, a gente vai saber lá na frente. O que é que você me diz disso? Meu caro Braga, eu acho que é exatamente isso. Houve aquela situação conosco, nós retiramos, né? Tivemos, diga assim, uma situação de muito constrangimento na cidade, não é verdade? Sim, Mas a sim. cidade já sabe, a gente não quer voltar a discutir como, o que aconteceu, o que deixou de O que acontecer, tá feito, né? né? O que deixou de acontecer. Ao terminar a eleição de passada agora em outubro, também surgiu essa questão de que a chapa majoritária, né, encabeçada por Rosalvo, deu entrada também a uma nova ação. Aliás, foram duas ações, né, contra a atual prefeita, Débora Regis, né? Mas eu vi que, inclusive, estava lá o nome do PSB sem nenhuma consulta, mas nós fomos um dos partidos que participamos da chapa, então apareceu o nome dos partidos e apareceu o nome do PSB. Eram 9 partidos, é isso mesmo? Não, esse novo partido foi aquela questão de dar entrada naquela ocasião Ah, lá. sim, sim, Agora eu sim, estou sim. falando da nova ação, Inovação. né? Dessas Sim, duas ações novas. sim. Então, foi todos os partidos que deram seu apoio, né, A majoritária. a Rosalvo. Sim. Tem aqueles apoios declarados, são aqueles apoios institucionais, que está lá nas atas, no registro do cartório eleitoral. Sim. Então, aqueles partidos, houve essa ação, eu estava vendo, estava lendo alguma coisa sobre isso, não me aprofundei, mas o Rosalvo também, com o mesmo argumento que nós apresentamos para tirarmos aquela ação que Moema tinha colocado contra a Débora com o nome do PSB, com o mesmo argumento, Rosalvo sabiamente retirou. Eu acho que a democracia é isso, né, amigo? É respeitarmos, claro que os excessos têm que ser combatidos, não se pode passar por cima da lei, Sim. né? Mas aquilo tem que ser apresentado, né, no momento que está ocorrendo a eleição, não é depois dos resultados se colocar, né, apresentar no TRE, no cartório, no Tribunal Regional Eleitoral, para que se possa tomar ação no momento das coisas que estão acontecendo.
Então, depois da coisa acontecida, depois exatamente do resultado final, essas ações vieram à tona, né? Eu não estou muito a par, mas eu acho que Rosalvo fez acertadamente, né? Tomou a posição da retirada, né? Eu acho que isso é reconhecer exatamente, né? Que a sua adversária teve competência para ganhar a eleição e fazer valer A a democracia, democracia, né? O a livre direito, a escolha vontade do do povo, povo, né? né? Eu acho que ele agiu sabiamente. Diz que o povo é a voz de Deus, mas ele não respeita a voz de Deus quando o povo fala, né? Tá E certo. outra coisa importante, e aí, Carlos, a gente até antes nos bastidores conversava, e você, como um cara sensato, cara correto, eu ando pela rua e eu tenho uma vantagem, que eu ando de pé, né? O meu carro tá na mão do meu filho, eu pego o ônibus, eu pego o Topic, eu pego o Uber, e parece que as pessoas veem no meu rosto o DNA da resposta das gestões que passaram e que aí estão. E uma pessoa me perguntou para mim, o que é dedicação exclusiva? O que é isso? Você que foi secretário de educação. É só explicar para as pessoas saber o que é. Que isso é coisa de comer, isso é coisa de beber, isso é coisa de dinheiro, de economia, de capacidade. É o que isso? Na minha ignorância, eu não sei o que é isso. Ô, Braga, quando você é contratado ou nomeado, Sim, né? Por sim, exemplo, um professor, ele tem, diga assim, ele pode ser concursado ou sim, ser reda por 20 ou 40 horas. Ele sim, é reda, daquele sim, tempo ali, sim, né? 20 ou sim, 40 horas. Quando você é efetivo, você tem amanhã também seu tempo de efetividade. Se você fez o sim, concurso para 20 ou 40 horas. sim, sim, Você, quando é nomeado, você pode ser efetivo, né? Se você não é efetivo e é nomeado, terminando a sua nomeação, você não tem nenhum vínculo. Você pode receber são parcelas rescisórias, porque você, mesmo nomeado, você não, né, é um empregado, você esteve ali trabalhando, sim, você tem suas sim, parcelas sim. rescisórias, mas não tem nenhuma outra vantagem com relação a isso, né? Isso. E você pode ser exonerado a qualquer momento, Sim, porque você é nomeado. nomeado. Mas Cargo de confiança, é assim que diz, né? quando você é efetivo, e você é nomeado, você é efetivo, mas goza de uma nomeação, a Nomeação. lei diz que se você tiver exatamente. E aí você, claro, se você é um nomeado, você tem uma obrigação de Sim, dedicação exclusiva àquela exclusivo. função. Você não pode estar, né, como nomeado e trabalhando em outro local, certo? Se Isso, você tem a sua nomeação ali, você tem que ter sua dedicação exclusiva isso. àquilo que você foi nomeado. Né? Você é um diretor de escola. Se você é um diretor de escola, você tem que estar exclusivamente a serviço daquela escola. E como diretor, você pode ser chamado sábado, domingo, feriados. Qualquer Sim, momento você é. pode, se houver uma necessidade, o vice-diretor. Tem vice-diretor de 20 horas, mas naquele período de 20 horas ele tem que estar exatamente, exclusivamente voltado para aquela atividade. Isso a lei, para que você tenha exatamente essa responsabilidade, a lei para os efetivos permite que, se você ficar 5, eu não sei exatamente qual tempo, não sei, porque isso está muito mais voltado para as grandes secretarias, que é o caso da Secretaria de Educação, que é o número de maior servidores efetivos, Sim, né? sim. Diga assim, concursados, efetivos concursados, né? Claro que todos os efetivos são concursados. Está na educação, está na saúde. Então, se você sai da sua posição, você é professor, está lá em sala de aula por 20 horas, aí você vai para uma diretoria ou para qualquer outra função, certo? Aí você é nomeado para aquilo. Então, você, naquele período, se você tiver um tempo, você vai, aquelas gratificações, você vai, diga assim, incorporar, quando você deixar a função, Sim, você vai incorporar o seu salário base. Qual o salário do professor aqui? Salário do professor, vamos lá, R$ 5.000. Mas o cara tem 30%. Estou dando aqui tudo exemplos, né? exemplos. Exemplos, né? Se você tem 30% de seu salário é 5.000, seu salário base é 5.000, mas você tem exatamente para assumir aquele cargo de diretor, você tem mais 30% de Em cima vantagens, do de salário. gratificações. Por um tempo que você fique, se você ficar, não sei se é 5, se já passou para 10 anos, no tempo que eu estive na secretaria era 3 anos. E como era 3 anos, a gente sabia que aquilo não era suportável, porque o Estado já era 10 anos.
Eu fui um dos que disse, olha, o município não vai aguentar isso. E toda vez que saía o pessoal, muitas vezes, e conheço, inclusive, pessoas que fizeram essa forma, ficaram por 3 anos, ao vencer os 3 anos, incorporou os 30%, agora não quero mais. Certo? Incorporava 30% de vantagem, né? Então, essa é a chamada dedicação exclusiva e as incorporações por dedicação exclusiva. Isso realmente é muito ruim. O Estado, eu não sei se já são 15 anos, coisa assim, para que se evite isso. Se né? incorpora ao Porque salário. quando se incorpora isso, é bom para o servidor, mas para o município, por munícipes, isso é horrível, irmão. Chega um tempo exatamente de sufocamento econômico, né? Você sabe que a lei de responsabilidade fiscal, diga assim, ela determina o que você pode gastar Com né, folha de com pagamento. folha de pagamento. Né? É a lei 201 de 2000, lei de responsabilidade fiscal. Você pode, no final de ano, com todas diga assim, todas as situações de folha, que são, diga assim, férias, 13º e tudo mais, você pode fechar suas contas com 54% de folha, não mais que isso. Se você fecha mais do que isso, você está infringindo o limite prudencial, você está acima do que a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade Por que isso? Porque você tem que ter um valor para investimento. Certo? Não se você consumir tem tudo no salário. Se você tem, vamos lá, você tem 100 milhões diga assim, de orçamento anual na educação. Tudo exemplos que eu estou dando aqui. Se você tem 100 milhões, você vai gastar esses 100 milhões só com folha? Como é que fica a construção de escola? Como é que fica, diga assim, reforma de escola? Como é que fica, diga assim, outras questões que você tem que administrar e para tal precisa de dinheiro para que você possa administrar a educação. Então, quando você tem essa coisa, diga assim, desordenada, de gratificações desordenadas, de aumentos salariais desordenados, você vai desestabilizar o seu orçamento. E comprometer o orçamento. Claro, vai comprometer o orçamento e vai dar problema. É o que se está buscando aqui agora, né? Mas lá atrás, claro, o sindicato ele vai buscar sempre o máximo, né? O sindicato é classista. Quem tem que educar, os professores são educadores por excelência, mas, acima de tudo, eles são servidores, são funcionários. Eles querem exatamente os ganhos. É justo que o sindicato busque o máximo, mas quem administra tem que ter a prudência de estar fazendo a coisa correta. Não pode se agradar, né, a dois senhores. Ou você vai fazer com que o seu orçamento possa ser, diga assim, cumprido com o que determina a lei, e você atenda exatamente tudo que é para ser atendido com o seu orçamento, e para isso você tem que ter, diga assim, muito planejamento, né? Ou você vai estar simplesmente, né, fazendo a política da boa amizade, nada contra os professores, eu acho que eles merecem o máximo, merecem tudo, mas não se pode dar tudo que o município tem para uma categoria, não estou falando só dos professores não, né? Como eu estou vendo aqui a polêmica está muito em cima dos professores, por isso provavelmente você traz isso. Então, eu procuro, né, falar alguma coisa assim nesse sentido, né?